Aí, Tá. tá no ar. Ô Zé, lá nós estamos precisando organizar aqueles comitês lá, né? Criar comitês naqueles bairros. Já tem inclusive locais sindicais. Salve, salve, turma boa! Esse é mais um bate-papo do Mandato Popular e Participativo Célio Moura. Dentro de instantes, a gente com a participação especialíssima aqui do Dr. Zé Geraldo, que o deputado Célio Moura vai falar muito mais aqui sobre a sua trajetória, sobre o seu engajamento, sobre a sua bela carreira. E o próprio deputado Zé Geraldo, já comentando, um companheiro do PT do Pará, manda um abraço pro Zé Geraldo do Pará. Zé Geraldo não é coisa fina. Zé Geraldo é coisa fina. E o meu filho se chama José também, eu sou suspeito. Mas Zé Geraldo aqui vai fazer uma análise de conjuntura nacional do estado do Tocantins. A gente vai fazer um bate-papo aberto. Mas antes disso, eu vou pedir para que cada um de vocês curta a nossa página, comente e compartilhe. É muito importante. Esse mandato que é feito a 1000 mãos depende da participação de cada um e de cada um. Antes de nós começarmos, eu vou pedir para que vocês me digam se o áudio está chegando bem, se a imagem não está tremida, já para o deputado Célio Moura já chegar com os assuntos quentíssimos aqui do Congresso Nacional, com esse companheiro valoroso, Zé Geraldo, que está aqui conosco. Rapidamente a gente já está... Opa, o pessoal já está dizendo... Pode dizer se está... Opa! Querido Hilton, como é que está o áudio aí, Hilton? Pode dar o retorno para a gente, meu irmão? Muito bem. Deputado Célio Moura, muito boa tarde. Zé Geraldo, muito boa tarde. Boa tarde. Célio, me fala um pouco sobre esse companheiro incrível que está aqui do seu lado, que vem aí emocionando e fortalecendo na sua trajetória, que é um apaixonado pelo seu próprio ofício. Fala um pouco dele para nós. Olha, o doutor Zé Geraldo Ricotti é, sem sombra de dúvida, um dos homens mais cultos do estado do Tocantins. Opa! Ele é médico, professor universitário, foi o companheiro que, durante a pandemia, dava as entrevistas nos melhores canais de televisão do estado do Tocantins, mostrando como deveria ser feito, quais as políticas que deveriam ser utilizadas para diminuir, sabe, as mortes que estavam acontecendo no Tocantins, para aumentar as vacinações. O doutor Zé Geraldo Rigotti é mineiro. Opa, teu conterrâneo? Fora. E outra questão, além do mais, é amigo lá da nossa companheira prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Poxa, um quadro da política. Opa. Presidente do Partido dos Trabalhadores, até o ano passado ele foi eleito, uma vitória maravilhosa, presidente do PT na PUBED. E depois, agora é o companheiro Edmundo, do qual ele apoiou, teve o apoio do companheiro Zé Geraldo. Portanto, é uma das pessoas mais tranquila, mais sensata, é um excelente amigo, um homem respeitado, não só como médico, mas como cidadão, como tocantinense. É uma alegria enorme estar recebendo esse grande companheiro aqui no nosso gabinete. Que beleza, Zé Geraldo, agora é contigo. Dá umas boas-vindas aqui para o nosso público que está aqui, já mandando um abraço para Ellen Valdenor, que também está com a gente. Como é que você está vendo, querido Zé Geraldo, esse momento conjuntural, essa chamada polarização entre, de um lado, os privilegiados e do outro, Zé Geraldo, as pessoas que estão ali desprovidas, até passando necessidade, fome e desemprego? Bem, boa tarde a todos e a todas. Célio, muito obrigado. Deputado Célio, eu chamo de Célio, porque a nossa amizade é muito antiga. Claro, claro. Muito do que o Célio falou aqui é muito mais por amizade do que por... Será? Eu acredito que sim. E temos compartilhado vários eventos importantes, participamos de campanhas juntos e estamos lutando por um Brasil melhor para todos. Muito legal. Então, Daniel, quando você fala em polarização, por exemplo, eu não sei se de fato existe polarização nesse sentido. O que, na verdade, a gente está procurando discutir como brasileiros é um país que seja melhor para todos nós. Perfeito. Então, quem pode ser contra um país melhor para todos? Quem Verdade. pode, nesse momento, ser a favor da fila do osso? Puxa vida. Não vejo sentido. É verdade, né? É difícil pensar nessa lógica. Como é que você vai ser a favor de uma fila do osso? Como é que você vai ser a favor de desemprego, de miséria e de fome, né, Zé Geraldo? Então nós somos a favor de uma alternativa que é melhor para todos, que pode ser construída
e que precisa ser construída por todos os segmentos sociais, por todas as classes sociais, por realmente todos aqueles que de fato percebem que nós podemos e devemos ter um país melhor. Muito bacana, Zé Geraldo. Zé Geraldo já abriu aí, colocando o diapasão, colocando o sarrafo lá em cima, deputado Célio Moura. E é isso mesmo, porque se a gente não fizer essa conversa e compreender que nós estamos no mesmo barco, que eu acho que é isso que o Zé Geraldo quis dizer, nós estamos no mesmo barco, e se o barco naufragar, todos nós estaremos afogados. Então a gente precisa acessar as mentes e corações, Célio. Como é que a gente faz? Olha, eu acabei de vir agora da tribuna da Câmara dos Deputados. Estava inscrito, acabei de falar, sabia que o doutor José Geraldo Rigotti estaria aqui fazendo uma visita ao nosso gabinete, mas em homenagem a ele, já fiz uma fala falando da Marcha dos Povos Indígenas que estão aqui. Poxa, em bacana. Brasília. Terra Livre. Terra Livre. O debate de uma carta aberta que a nossa Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, foi lida essa carta através da deputada Joênia Apchana, de vários deputados do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, também do PCdoB, onde foi lida essa carta justamente pedindo à Câmara dos Deputados, ao presidente da Câmara, que suspenda a tramitação do PL 191/2020, que é justamente o PL da mineração. O que é que diz esse PL, Célio? Esse PL, ele quer aproveitar essa onda da guerra da Ucrânia, porque o Brasil, com a guerra da Ucrânia, vai perder dois grandes fornecedores de insumos para a produção de fertilizantes, né? Principalmente, no caso aí, o fosfato. E em razão disso, o que aconteceu? O agronegócio, a própria bancada da direita da Câmara dos Deputados aproveita esse momento para dizer que o fosfato que tem no Brasil estão nas terras indígenas. E é uma grande mentira. Na verdade, apenas 13% do fosfato brasileiro estão nas terras indígenas, são jazidas em terras indígenas. Mas o governo, com isso, ao pedir a liberação das terras indígenas para mineração, ele está preocupado com o ouro dos Yanomangues, ele está preocupado com o garimpo lá na reserva Roosevelt, né, em Roraima, onde é a maior reserva de diamantes, né, reservas indígenas no Pará, no Mato Grosso. E com isso, o que é que querem? Querem invadir também as terras indígenas para plantar soja, para fazer usinas hidrelétricas, querem fazer com que as demarcações que nós estamos lutando há muitos anos para que seja feito todas as demarcações, elas acabem, porque vai ser um ataque frontal aos povos indígenas, que são os responsáveis pela floresta da Amazônia, parte dela ainda está em pé. O cerrado, ou seja, os povos indígenas, os povos originários são os grandes defensores do meio ambiente. E essa carta que vai ser colhida a assinatura de 1 milhão de pessoas, já tem várias entidades que já assinaram, vários deputados, deputadas, senadores, artistas de toda a espécie, seja qual parte, qual ponto da cultura esse artista trabalha, mas vamos escolher 1 milhão de assinaturas para encaminhar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para suspender a tramitação do PL 191/2020, que é o PL da mineração das terras indígenas. Muito bacana, deputado Célio Moura. Zé Geraldo aqui firme também. Eu quero parabenizar aqui, agradecer demais, gente, a participação de vocês. Valdenor Ferreira, muito boa tarde aos participantes. Hilton Faria mandando uma boa tarde aqui para os amigos. A Ellen Borges, o Marcelo mandando aqui um alô. E nessa mesma linha, Zé Geraldo, eu quero fazer uma reflexão consigo, que é a seguinte: como você muito bem observou, você fez assim, uma observação até filosófica, né? Daniel, esse negócio de polarização é uma história um pouco mais... o buraco é um pouco mais embaixo. A gente está do mesmo lado, a gente precisa de um país que se respeite, um povo que se alimente, que tenha emprego, que tenha liberdades, democracia plena, né? Isso daí, aparentemente, deveria ser um princípio geral. Mas aí eu, metamorfoseando, jogando exatamente essa questão indígena, Zé Geraldo, eu te pergunto,
quem pode ser contra o respeito aos nossos povos originários que vem sofrendo tanto? E por que a gente tem esse enfrentamento tão cruel? E por que tantas comunidades indígenas, tantas etnias estão sendo atacadas e até assassinadas, né, Geraldo? Como você vem acompanhando sempre. Né? Eu não sei se você foi no acampamento, mas está bem bonito também. Eu não fui, eu quero ir depois. Eu cheguei há pouco tempo, quero ver se eu não passo lá. Vamos passar lá, vamos passar lá. Veja bem, a história ela é contada pelos vencedores. Né? E eu vou colocar para vocês uma situação que eu vivi num curso de pós-graduação que eu estava fazendo, aula inaugural, com um professor português de bioética, respeitadíssimo na Europa. Então ele estava apresentando o curso, como é que ele seria, as disciplinas, os projetos, etc, etc. Em certo momento, ele fala da relação entre Portugal e Brasil e afirma categoricamente quando Portugal descobriu o Brasil. Olha aí, descobriu o Brasil, opa! E eu levantei a mão. Ele estranhou porque não era esperado que seria interrompido. Certo. E depois de quase um minuto ele me deu a palavra. Falei, professor, até do ponto de vista histórico e bioético, eu preciso fazer uma correção. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Perfeito, olha. E com esse processo, falei mais algumas coisas, ele retomou para si a palavra e concordou com a minha observação. Mas veja, um professor português, respeitado em toda a Europa, de bioética, falando em abertura de curso em descobrimento do Brasil. Então nós, brasileiros, nós somos ensinados que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, e não que o Brasil foi invadido pelos portugueses. Olha aí, gente. Então a gente tem uma criança que, de repente, é urbana, que não conhece os indígenas, que não conhece nada da vivência indígena, e que começa a entender que os indígenas estão resistindo à descoberta portuguesa, que os indígenas são selvagens. Então essa maneira de contar a história faz a diferença, né? Profundamente deformadora. Fantástico. Fantástica essa observação, Zé Geraldo, que você faz, até porque você fala isso e na mesma hora remete a gente a uma obviedade que só fica mais óbvia quando você lança, como você lançou para o teu educador, um europeu, Portugal, que a nossa história ela é anterior, né, a esse fato. A nossa história não começa com esses fatos, né? No entanto, os nossos livros continuam insistindo na descoberta do Brasil em 1500. E quantos filmes interessantes existem mostrando a violência da colonização. Vamos levar, por exemplo, a fé. Vamos converter. Então, por exemplo, tem um filme de 86, que é A Missão. Não sei se você assistiu. O filme é fantástico. Jeremy Irons foi um dos principais atores do filme. Eu recomendo quem tiver tempo que assista. Opa, olha a indicação de filme, gente. Só para vocês, repete aí, por favor, Zé Geraldo. A Missão. A Missão, para compreender melhor esse processo de colonização. A música que aparece é incrível, mas o enredo é fantástico. E mostra justamente o tipo de opressão que os povos indígenas sofreram. E como não foram respeitados há muito tempo. E como tudo isso, na verdade, é um processo histórico e cultural extremamente longo, é difícil fazer a reversão. Mas é imprescindível que a gente faça. Olha aí, Sérgio. Você viu que o nosso professor conhece, né? Professor universitário, dos homens preparados, ele o considera também, além de professor na área das ciências biológicas, já que é médico, né? Mas é um entendedor da política, é um homem culto, um homem letrado, e, sem sombra de dúvida, Araguaína e o Tocantins está de parabéns de ter esse mineiro que já está há um tempo, tem um filho estudando no Canadá, né, e uma filha, né, que está no Canadá. A esposa dele é odontóloga, uma grande figura também, preparadíssima também. Portanto, o Tocantins não tem apenas aqueles trogloditas, como dizem aí no recado, os multinudos. Não, tem homens sérios, homens preparados, como é o professor Zé Geraldo, que tem nos ajudado demais. Zé Geraldo foi eleito presidente do partido em Araguaína, pelo Partido dos Trabalhadores, e é, sem sombra de dúvida, um dos homens mais
requisitados pela mídia, pela televisão principalmente, para dar entrevistas sobre assuntos diversos, pela capacidade, pelo conhecimento que tem. E você sabe, Célio, que essa fala do Zé Geraldo aqui tem tudo a ver com o que a gente pretende, né? Que ele mistura tudo, porque me parece, Zé Geraldo, se eu te falo uma bobagem, você me corrija, por favor. A gente compartimentaliza o saber em áreas, mas na verdade está tudo muito junto. Então tá a arte, tá a poesia, tá a biologia, tá a literatura, tá a mecatrônica, todo mundo tá, quer dizer, então é a arte, é a movência, a sensibilidade que eu acho que faz com que a gente seja diferente nesse princípio. A vida não pode ser compartimentalizada. Olha aí, gente, olha, o Zé Geraldo, tô achando que ele já é até filósofo, Célio. O homem também é poeta, viu? A vida não pode ser compartimentalizada. E o que significa isso? Que a gente tem que estar aberto, né, Zé Geraldo? Por que a vida não pode ser compartimentalizada? Porque a gente é um ser humano e a gente tem a nossa plenitude no exercício máximo dos nossos sentimentos, né? Fala um pouquinho pra gente desse ponto tão bonito que você levanta. A vida tem que ser vivida em plenitude. E nós temos que estar abertos às mudanças e realmente receptivos. Eu vou contar para você um pouco da minha experiência ao chegar no Tocantins. Por favor. Tem 21 anos, Sérgio, eu estou lá, praticamente 21 anos que a gente se conhece. O Sérgio foi um dos primeiros contatos que eu tive lá, junto com vários outros amigos. Eu gosto muito do Tocantins, gosto muito de Araguaína, uma cidade extremamente hospitaleira. E talvez exista um certo preconceito em se dizer que o Tocantins é violento, que o Tocantins não é educado. Existe um grande potencial no estado. Legal. O estado é um estado maravilhoso, com pessoas muito boas. Claro. Mas nós precisamos talvez repensar algumas questões. Então, por exemplo, toda essa discussão entre trabalhador versus empresário, né, empregador, empregado, eu costumo dizer o seguinte, o empresário que de fato está no dia a dia da empresa também é um trabalhador. Na hora que a gente começa a mudar essa ótica, as coisas começam a ser pensadas de um modo talvez um pouco diferente. Por isso que eu falo que não podemos compartimentalizar, não é A contra B. Agora, aquele indivíduo que é meramente um financista, que pega o dinheiro, faz girar o dinheiro, aplica, etc, etc, e absolutamente nada produz, que absolutamente é minoria do empresariado, aí a gente está falando de um grupo diferente. Legal. Mas aquele indivíduo que tem uma farmácia, o que tem uma fazenda, que tem um pequeno empreendimento, uma padaria, qualquer que seja, e ele está realmente no dia a dia do negócio dele, ele também é um trabalhador. Talvez ele não se reconheça como trabalhador. E talvez até o próprio Partido dos Trabalhadores não o reconheça como trabalhador, porque eu acho que é um grande equívoco. Nós precisamos perceber que essa aliança trabalho, ela está envolvendo todo mundo que de fato produz. E a maneira como a gente faz a produção é que precisa ser discutida. O lucro, Daniel, não é uma coisa errada. Qualquer economia só vai sobreviver se tiver lucro. Filosoficamente, já que você provocou a discussão filosófica... Claro, vamos lá, olha aí, Célio. Eu vejo que tem 2 pontos em relação ao lucro. O que você faz para ter lucro? Então, qual é a ética da sua ação para ter lucro? Você pode explorar os outros, ter mão de obra escrava, etc., ou respeitar. Então, esse é um ponto importante. E o que você faz com o lucro? Se você de fato usa de maneira egoísta ou se você consegue entender que ele deve ser utilizado para o benefício de todos. Muito bacana essa reflexão, hein, Célio? E aí eu vou passar para você para a gente seguir nessa linha, e porque ele faz uma observação aí curiosa, interessante, mas tem muito a ver também até com a perda dos direitos trabalhistas, porque quando ele remete a essa reflexão, que tipo de trabalho, que tipo de lucratividade, que tipo de relação eu tenho entre capital e trabalho, isso também tem a ver com a legislação que você apoia, isso também tem a ver com a maneira como você trata o seu igual, isso também penso que tem a ver com uma rede de cuidados que, por exemplo, hoje a gente pode dizer que os uberizados não têm, né, professor? Né, Célio? Fala um pouco para nós. Eu vou fugir um pouco ao debate, para aproveitar a presença do Dr. Zé Geraldo, que, sem sombra de dúvida, é um dos grandes cientistas políticos que nós temos em Araguaína e no Tocantins. E como nós estamos prestes às eleições de 2 de outubro, nada melhor do que tirar desse nosso companheiro, nosso amigo, alguma coisa que ele está sentindo da campanha eleitoral. Nós sabemos que o Tocantins
desde 1998, não tem uma candidatura de esquerda, uma candidatura de oposição verdadeira. Porque eu costumo dizer, professor Zé Geraldo, que se você tirar uma fotografia das eleições de 1990, quando eu disputei a eleição, fui candidato a governador também naquele ano, se você tirar a fotografia, você vai ver que só o candidato é diferente, mas quem aparece na foto são as mesmas pessoas. Ou seja, não existe diferença. O povo está sendo comandado desde a criação do Estado pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo. E agora, depois de 24 anos, nós temos uma nova oportunidade de ter uma discussão maior para o debate político. Porque no Tocantins ela disputa da direita com a extrema-direita e muitas das vezes com a centro-direita. E desta vez nós temos, eu diria, nem esquerda, mas a centro-esquerda, o nome do companheiro Paulo Mourão, que é um empresário moderno, tocantinense, já foi deputado federal, está há 20 anos filiado no Partido dos Trabalhadores e que já passou no crivo da militância. E ele é o nome que se apresenta como pré-candidato nosso ao governo do Estado de Tocantins. Nós sabemos que existem outras candidaturas, mas que todas essas outras candidaturas são do mesmo grupo, fazem parte da mesma linhagem, não tem diferença. Tanto o candidato a prefeito, que já foi, aliás, o ex-prefeito de Araguaína, como o atual governador, que era vice, todos os dois são do mesmo ninho, vieram da mesma matriz ideológica. Então, eu gostaria de ouvir de você qual a posição que você tem. Nós temos chances de ir para o segundo turno com a candidatura do companheiro Paulo Mourão? Opa, boa pergunta aí, hein? A questão é bem complexa, é bem importante, e eu vou tentar dar alguns passos atrás, Sérgio, para a gente tentar entender o fundamento. Como é que um partido sobrevive se ele não mostra o seu projeto? É uma pergunta fundamental. Você precisa de aliados? Precisa, mas tem que ter clareza de projeto. Então eu posso falar desde 2002, que é quando eu estou lá. Nunca o PT apresentou um projeto para o Estado, efetivamente. Na última hora, sempre, de algum modo, recuava e fazia uma composição. Mas nós temos governos do PT muito bem sucedidos nacionalmente. A experiência foi muito boa. A população sentiu uma diferença brutal com a ascensão do PT ao poder. Em termos de projeto de igualdade social, acesso à universidade, respeito às minorias, oportunidade de emprego, crescimento do país, tudo isso aconteceu. Por que não propor um projeto deste nível estadual? Nós temos todas as condições de fazer. Qual vai ser o nível de sucesso disso? Eu prefiro não fazer predições. Eu digo mais num outro nível. Dentro do partido, é uma obrigação mostrar essa opção para a sociedade. Perfeito. O grau com que nós seremos competentes para mostrar essa opção para a sociedade, como a sociedade vai receber, este é um outro momento. Potencial tem. Se o voto para presidente, de algum modo, o brasileiro começar a entender, se o voto para presidente deveria votar também em quem apoia o presidente, então a gente seguiria numa mesma linha partidária. Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, para manter uma coerência, porque eu voto em um projeto e nas pessoas que estão nesse projeto, a gente passa a ter uma chance efetiva de partir de um patamar de 20, 25% dos votos, ou mais. Então é uma luta viável, que depende muito de como vai ser conduzida. Então é preciso que o partido também, como um todo, entenda essa necessidade, entenda essa possibilidade, abrace a oportunidade e mostre alternativas. Eu sempre falo isso. Que o Brasil está mal, está muito claro. Vamos dar um exemplo. E eu acho que esse é importante porque alerta todos que são pais ou avós que estão nos ouvindo. O Brasil corre o risco da reentrada da poliomielite no país. E é um médico, professor de medicina que está falando. Historicamente, já fui professor, agora não sou mais. Mas foram anos que eu tenho muito orgulho. E essa aula que ele está dando pra gente aqui não vai contar, não? É sério.
Essa aula de ciência. Professor. Mas vejam bem, o Brasil tem uma história de vacinação muito boa, o Zé Gotinha. Então nós sempre tivemos um nível de cobertura vacinal, que eu falo, que é o percentual de crianças vacinadas em relação ao que deveria ser vacinado, potencialmente, de 90% a 95%. E deve estar acima de 95%. Há alguns anos, mais ou menos 5 anos, tem caído dramaticamente. Nós estamos hoje com uma média de 65% a 70%. Puxa então vida, tem olha. municípios que está abaixo de 50% da cobertura. Então se o vírus da polio reentra no país, nós vamos ter uma situação dramática. Então que há indicadores de muitos problemas, há. Mas nós precisamos mostrar o seguinte, existe possibilidade de fazer diferente. O SUS, eu falo muito isso é muito importante que se entenda. O SUS mudou o desfecho da Covid no Brasil. Muito bacana. Apesar de tudo que o governo federal fez de errado. Para desmontar no sistema único de saúde, né, professor? E paradoxalmente, Daniel, na visão que eu tenho, por mais absurdo que possa parecer, o que salvou o SUS foi a Covid. Olha se só. nós não tivéssemos tido a Covid, todo o projeto do Ministério da Saúde, do Mandetta, por exemplo, era para desmontar o SUS. Depois ele aparecia com jaleco com o SUS, né? Sim, mas bacana. O SUS foi imprescindível. Exatamente, foi imprescindível. Dá para imaginar combate à imprescindível. Covid sem SAMU, por exemplo? Meu Deus. Sem atenção primária na vacinação? Então, o Brasil já tem algum tempo, tá? Está melhor que os Estados Unidos na vacinação. Agora está melhor, alguns meses, do que a Alemanha, a França, o Reino Unido e está chegando no Canadá. Com todo o movimento governamental federal anti-vacina, ainda assim, nós estamos chegando ao nível do Canadá de vacinação. Graças ao SUS e à tradição educacional brasileira de décadas. Isso começou lá em 1970, de forma forte no Brasil para 60. Muito então, a bom. gente tem décadas de investimento numa cultura vacinal. Viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Mas veja bem, o que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar que existe um caminho diferente do que está aí. A fila do osso não é o normal. A fila do osso não é o aceitável. Voltar a ter polio não é o aceitável. Ter subemprego não é aceitável. Perfeito. Então, eu vi uma fala do presidente Lula hoje, numa repercussão do Twitter, sobre a questão de direito trabalhista que você citava. Olha que interessante que ele colocou. Falam muito no custo do Brasil, tipo 13º e férias, para justificar, retirar esses benefícios, entre aspas. Mas o que ele colocou de muito importante? Mas e o salário do belga e do alemão, que é muito maior do que o brasileiro? Quer dizer, vão tirar o 13º, vão tirar o fundo de garantia e vão aumentar muito o salário para também chegar lá? Então nós precisamos começar a perceber o seguinte, o que mudou o Brasil na época do governo Lula? Por que quando eu cheguei em Araguaína em 2001, Célio, eu fiquei impressionado com a fome que eu vim do interior de Minas e interior do Rio? Então eu tinha fome. Mas a fome que eu comentava com meus alunos em Valença, meio que coisa de livro, eu vim encontrar aqui de um modo extremamente cruel no Tocantins. Olha aí. E aí a gente começou a se vincular à Pastoral da Criança, que faz um trabalho maravilhoso, e a época foi muito mais importante. 2001, 2002, e de repente quando chegou em 2005, já não tinha mais fome, 2005, 2006. Efetivamente na ponta, de quem estava na ponta. Lula tomou posse em 2003. O que mudou? Aumento real do salário mínimo e o Bolsa Aumento real do salário mínimo. E as oportunidades começaram a surgir. Então era muito bonito você ver uma família que de fato agora tinha a oportunidade de alimentar os filhos com o mínimo de dignidade. Muito bacana. Então esses valores, dignidade da pessoa humana, respeito, empatia, são itens que a gente não pode discutir. Isso não é uma pauta que a gente está discutindo se isso é direita ou esquerda. Isso é o mínimo civilizatório. Então, quando nós temos uma situação em que, de algum modo, se defende a tortura ou se passa pano para quem defende a tortura, a gente está tentando discutir o indefensável. Quer dizer, no fundo, é civilização contra a barbárie. Puxa vida. E o Brasil pode ser muito melhor do que é. Então, esse recado é o recado que nós precisamos mostrar com clareza. E por que o Tocantins não pode ser um estado em que o PT tem uma candidatura própria que debata isso em nível estadual com qualidade? Nós temos condição de fazer isso. Muito bem. Tá vendo aí? Muito bacana, muito bacana. Uma fala qualificada, séria, de um homem preparadíssimo. Humana. Né? E nós vamos precisar de nomes daqui uns dias. O nosso presidente Lula
se Deus quiser, vai ser o próximo presidente da República, e nós temos que começar a pensar em nomes no estado de Tocantins para poder ocupar os cargos que vão ajudar a gente governar o Tocantins. O doutor Zé Geraldo aí é esse nome. Não sei nem se ele vai aceitar, porque ele está muito bem na sua vida profissional, mas sem sombra de dúvida é uma referência que nós temos. Imprescindível para o nosso Partido dos Trabalhadores. Política, quanto intelectual e como profissional da área da medicina. Muito bacana, é isso aí, gente. Esse aqui é o nosso bate-papo do Mandato Popular e Participativo Célio Moura, hoje contando com essa participação aqui muito valorosa desse companheiro comprometido com o bem viver, comprometido com a dignidade humana e com os direitos humanos. A gente percebe que o nosso companheiro Zé Geraldo é uma pessoa que prima exatamente pelo bem viver coletivo, que é o principal, como ele bem colocou aqui. E eu quero jogar uma questão para vocês, baseado exatamente em tudo que a gente está falando, Zé Geraldo, que hoje ontem o Lula também, numa entrevista, ele estava falando da importância que você tocou centralmente nisso aí, agora há pouco, da importância da gente entender que não basta futuramente elegermos só um presidente da República, que a gente tem que entender que o Brasil necessita, né, o poder legislativo é muito forte, e um presidente ele não consegue fazer absolutamente nada se ele não tiver maioria no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado. E é por isso que o presidente Lula, né, que está debatendo o Brasil inteiro, que está conversando, que está tentando fazer essa frente ampla, baseada nisso aí que o Zé Geraldo vem falando também, e que o Célio vem há muito tempo também aqui dizendo, que a gente tem que falar para os nossos defensores da humanidade, da dignidade humana, independente se o cara gosta da camisa azul, amarela, cor de rosa, verde, rosa choque, todo mundo quer um trabalho, todo mundo quer direito trabalhista, todo mundo quer respeito, todo mundo quer dignidade humana. Então, nesse sentido, Zé Geraldo e Célio, eu pergunto para vocês qual a importância e como a gente pode conversar com as mentes e com os corações das companheiras e companheiros que nos acompanham aqui em toda parte do Brasil, para que percebam que a gente precisa votar para presidente futuramente, quando começar a campanha, mas a gente precisa também ter pessoas alinhadas com esse projeto de dignidade, com esse projeto que não aceita como natural a fila do osso, que não aceita como natural o desemprego, a ausência de direitos trabalhistas, de moradia. Quer dizer que a gente está vivendo, como o professor muito bem disse aqui, é uma barbárie que o Brasil lamentavelmente está vivendo. Voltamos inclusive para o mapa da fome, e o Célio é o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria, e tem feito um exercício aqui suprapartidariamente, muito baseado nisso daí que o professor estava falando, que o nosso querido companheiro Zé Geraldo estava falando. E eu quero saber de vocês, qual a importância, como sensibilizarmos os nossos companheiros e companheiras para essa importância, que não basta só o Lula, é o Lula, mas também tem que ser um ser humano que respeita o outro ser humano e que quer ser feliz vendo o outro ser humano feliz, porque está com dignidade, com emprego, com saúde, com habitação e tudo mais. Eu vou ser bem rápido. Eu acho que essa pergunta nós temos que aproveitar ao máximo a presença do professor Zé Geraldo, mas dizer que realmente o presidente Lula, para colocar em prática essa ideia, esse programa, pré-programa de governo que ele está debatendo com o povo brasileiro, é fazer com que nós possamos eleger o maior número possível de parlamentares, deputados federais, deputadas federais, senadores e senadoras, para garantir que alguma coisa seja mudada. Nós acreditamos que não é possível convivermos com leis draconianas que estão tirando direitos, principalmente direitos sociais, principalmente ataques à saúde, à educação, ao próprio SUS, né? Ataque frontal à universidade pública. Portanto, nós precisamos de deputados e deputadas, senadores e senadoras, para enfrentar tudo isso que aconteceu depois do golpe que retirou a nossa presidenta Dilma, a nossa conterrânea, doutor Zé Geraldo, que foi retirada num golpe midiático, num golpe parlamentar, num golpe tramado nos organismos de segurança internacional, principalmente nos Estados Unidos, num golpe das elites, que retirou a presidenta eleita com 54 milhões de votos, que não cometeu nenhum crime, está provado, aí os próprios tribunais superiores já julgaram nesse sentido, e que a gente possa, com essa novidade de trazer mais deputados preparados para o Congresso Nacional, a gente possa diminuir um pouco os ataques que sofremos nos últimos 6 anos. Portanto,
O presidente Lula precisa de deputados e deputadas, senadores e senadoras, e eu gostaria de dizer, aproveitar os meus amigos e minhas amigas, que sou pré-candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Viva! E que, sem sombra de dúvida, nós iremos debater o Estado de Tocantins, esse projeto, esse programa, para que a gente possa aumentar o número de deputados e deputadas que estejam contra a fila do osso. Nós temos uma bancada muito conservadora, deputado, doutor Zé Geraldo, uma bancada conservadora no Estado de Tocantins. Por incrível que pareça, só tem o deputado federal Célio Moura que vota a favor do direito dos trabalhadores. A maioria absoluta tem ideia contrária. Por exemplo, a reforma da Previdência. Nós achamos que a Previdência era necessária fazer uma reforma, porque ela era antiga, e reforma para melhorar. Agora, deforma, acabar com a Previdência Social, acabar com a aposentadoria, eu fui o único parlamentar a votar contra. Por isso é que nós estamos nessa live aqui também, aproveitando esse momento, e retirar de você, o intelectual reconhecido, homem respeitabilíssimo, não só em Araguaína, mas todo o estado de Tocantins e por onde anda, e é muito importante ouvir desse cidadão Perfeito. O que ele pensa sobre essa palavra do presidente Lula de fortalecer o Brasil com novos deputados e novas deputadas que pensam diferente da atual legislatura. É uma questão crítica e eu vou voltar também a alguns passos, sério. O que aconteceu, por exemplo, um pouco antes da eleição de 2014 e bem antes do que houve, né, em 2016, quando realmente se fraudou uma situação de impeachment sob um motivo inexistente. O que houve foi não vai ter Copa. O que houve foi uma movimentação por 20 centavos de aumento na passagem de ônibus. A gasolina hoje está quase R$ 8,00, em vários locais aqui no Tocantins e no Distrito Federal eu vejo que está essa faixa, e é muito mais do que os 20 centavos que se teve tanta gritaria lá atrás. Mas no fundo, aquele movimento todo que aconteceu em 2013 veio um pouco antes, e isso inclui, na minha opinião, a delação premiada, a lei da ficha limpa e todo um conjunto que foi gestado, foi dizer a política é podre. Se criou um movimento antipolítica, não é apolítico, foi um movimento antipolítico. Negação da política, né, professor? E nesse ponto, o que nós temos que dizer é o seguinte, o que nós precisamos é acreditar que a solução está na política. Nós precisamos debater, e não é uma questão de debater para impor ideias, é encontrar as melhores soluções possíveis. Não dá para impor o programa de um partido ao país inteiro, mas é possível negociar, é possível encontrar alternativas. Mas para isso tem que acreditar que o debate é possível. E eu preciso ter pessoas e partidos dispostos a conversar. Aí, de vez em quando você fala, poxa, mas como é que pode, né? 2 deputados se enfrentam na Câmara, por exemplo, e daqui a pouco estão almoçando juntos e conversando. Gente, mas isso é a normalidade da vida. Você não tem um inimigo, você tem um adversário de ideias. Legal. Mas até para se chegar a um determinado ponto de consenso, ou dizer, de fato, não tem acordo nesse ponto, vamos votar, e aí vença a maioria, que se converse. Então, o movimento antipolítico, qual foi o grande problema dele? Ele interditou o debate político no Brasil. E, de repente, um juiz parcial se torna um ídolo que depois, obviamente, todo mundo percebeu, o país inteiro está vendo, que tem pés de barro. Mas, durante um tempo, foi incensado pela imprensa como sendo a alternativa. E uma alternativa política antipolítica. É algo extremamente contrassenso, né? Seja, absolutamente diferente. Então, qual foi o problema da lei da ficha limpa lá na origem, na minha opinião? Eu falava isso à época e fui criticado da esquerda à direita. Mas o que eu não aceito nessa lei como filosofia é que não pode um juiz determinar em quem eu posso ou não posso votar. Porque, eu falava à época, é muito fácil fraudar um processo, encontrar alguém, vamos imaginar um prefeito de uma cidade, do estado vizinho aqui, Goiás, tá, que está se destacando, consegue uma possibilidade, né, de vir a ter um cargo maior, de repente concorrer ao governo, ao Senado, o governador, sim, em qualquer estado, tá, chamaria para conversar, ele não compõe, hipoteticamente, porque tem linhas diferentes, e toda a máquina jurídica
passa a procurar alguma coisa naquele mandato, naquela prefeitura. Vai acabar encontrando, que seja uma licitação lá de R$5.000, que pode dizer que um dia deve ser dispensa, etc, etc. Tem uma condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, 8 anos inelegível. Quer dizer, essas leis draconianas, a gente tem que voltar e começar a perceber o seguinte: se tem alguém preso, perfeitamente, pode ter feito alguma coisa errada, um crime muito grave? Pode. Mas, genericamente, a sociedade falhou. Nós falhamos como sociedade. Pode ser necessário ter punição? Sim, pode ser necessário. Mas nós precisamos entender, peraí, nós estamos punindo aqui porque de fato uma outra alternativa é necessário, por exemplo, um homicídio qualificado, você não tem como dizer, olha, não tem como não ter cadeia, tudo bem, isso é absolutamente inegável. E nesse ponto também, a esquerda tem que ter uma posição de segurança pública mais clara, em que de fato é necessário algum tipo de punição, o cidadão tem que ser protegido. Mas nós precisamos encarar o seguinte: isso foi uma falha que aconteceu, só está preso agora, e está custando caro ao país estar preso, porque de algum modo o país falhou, a sociedade falhou. Então o que nós podemos fazer de diferente para ter um país mais justo, para que uma situação como essa não venha a ocorrer? Fantástica então, essa colocação, hein? Por exemplo, por que eles acontecem? Porque nós temos um machismo exacerbado. Por que tem machismo? Porque nós temos toda uma estrutura que favorece isso. Então nós temos que voltar e discutir esse processo lá na origem. É um processo longo? Sério, pela nossa idade, né? Nós dois estamos entas, né? Para cima, mais para cima, né? Eu não tenho a expectativa de ter esse país maravilhoso para mim, entende? Mas que seja para os meus filhos, para os meus netos, nós temos que manter essa visão de futuro. O Brasil é um país maravilhoso, a humanidade tem oportunidades únicas, a gente tem ferramentais hoje inéditos, como a internet. Quer dizer, essa live está acontecendo aqui numa situação que não seria remotamente possível há 30 anos atrás, há 40 anos Exatamente, atrás. Alguém está lá em Minas Gerais vendo agora. Tem gente fazendo live para estimular o ódio. Então tem tudo. Agora, o que nós temos a obrigação de fazer nós vamos fazer um país melhor. Nós podemos fazer um país melhor. Muito bacana, gente. É isso aí, esse é o bate-papo. Deputado Célio Moura aqui, direto de Brasília, com a presença luxuosa do Zé Geraldo. E nós vamos ter que encerrar, né? Já estamos nos finalmente agora. Eu estava querendo continuar para essas aqui, queria continuar mais. Vamos fazer outra. Vamos ter muitas outras oportunidades. Ele está sempre por aqui, ele está fazendo agora outro tipo de assessoria, andando pelo Brasil inteiro. Eu tenho notícia que ele sempre passa por aqui. Opa. Eu vou colocar uma vigilância lá. Toda vez que para a gente ter notícia, para a gente ter informação. Trazer para cá para a gente debater, para conversar com um homem intelectual, moderno, cara que tem uma cabeça muito boa. Que antenado em tudo, Zé Geraldo. Precisava tê-lo como prefeito de Araguaína. Era o nosso nome que o Partido dos Trabalhadores queria lançar o nome dele como candidato a prefeito de Araguaína. Mas infelizmente, por circunstâncias outras que não cabe aqui a gente conversar, ele abriu mão de ser o nosso pré-candidato a prefeito de Araguaína na época. Se tivéssemos colocado o Dr. Zé Geraldo como nosso pré-candidato e eleito prefeito da cidade, sem sombra de dúvidas, Araguaína estava no outro patamar ético, de crescimento intelectual. Pelo menos uma coisa você poderia ter certeza: a saúde e a educação, né, no município, o respeito ao povo seria bem maior. Portanto, muito obrigado, meu amigo Dr. Zé Geraldo, pela sua colher de chá, né, canja que você está dando a nós, ao nosso mandato, nessa nossa live, que sem sombra de dúvida está sendo vista pelo Tocantins inteiro. E eu quero aproveitar o momento aqui também para mandar um abraço para cada afiliado, para cada afiliada do Partido dos Trabalhadores, agradecer os companheiros e companheiras que estiveram conosco na caminhada que nós fizemos agora, 15 dias que nós fizemos pelo Tocantins, andamos vários municípios, fomos em vários lugares, falando da campanha do presidente Lula, falando da campanha do deputado federal Célio Moura, a pré-campanha, né? Falando da pré-campanha do nosso pré-candidato a governador do estado, Paulo Mourão, e debatendo assuntos de interesse do estado Tocantins.
Portanto, quero agradecer a cada companheiro, a cada companheira, a cada militante e cada presidente do Partido dos Trabalhadores, a cada vereador e vereadora, ao presidente do partido no Estado, a toda a direção do PT. Ou seja, um abraço a todos os companheiros e companheiras que querem um Tocantins moderno. Vai aqui o abraço do seu amigo, deputado federal Célio Moura. E muito obrigado, doutor Zé Geraldo, por essa oportunidade. Eu espero que durante a campanha que começa, a gente possa ter a oportunidade de fazer outros debates contando com a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a atenção de todos que nos assistem, todas. Legal, Zé Geraldo. E muito obrigado, Célio, pelo convite, pela sua presença e pelo seu mandato. Em nome do Tocantins, eu agradeço pelo seu mandato, porque você é um símbolo de resistência e é um símbolo de quem de fato busca justiça social. Tá? Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. E eu de você. É isso aí, gente. A gente encerra aqui em Alto Astral, agradecendo demais. Ninguém larga a mão de ninguém. Tudo nos une, nada nos separa. Uma excelente semana para todos e todas. Viva! Viva! Obrigado, Zé Geraldo. Obrigado, Célio Moura. Obrigado a todas e a todos. Valdenor Ferreira. Obrigado, Hilton Faria, José Alves. Um abraço, companheiro. Renato Cortez aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Tem a José Alves Borges, Álvaro Valim, querido companheiro. Muito obrigado, José Luiz Gonzaga. Gente, obrigado por acompanhar esse nosso bate-papo e muitos outros virão. A política está no ar, que a gente respire no pão que a gente come. E vamos em frente para mudar esse Brasil. Um forte abraço.